E aqui, excelências, eu fiz questão de colocar no slide. Importante notar que a defesa técnica vai fazer menção à prova, não ao IPJ. O Ministério Público, do começo ao fim desse processo, desde a fase de inquérito, não menciona a prova, menciona os informes de polícia judiciária. E foi aqui que o Ministério Público incidiu em erro, por acreditar cega e piamente na Polícia Federal. Iniciamos com uma alegação da Procuradoria-Geral da República. Interrogado em juízo a respeito, Augusto Heleno confirmou que essa agenda é utilizada frequentemente. Abro aspas. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram de meu interesse. Fecha aspas. Segue o Ministério Público. Afastando a ideia de meras anotações privadas, o réu declarou que já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro e que seguiu utilizando-a depois, valendo do seu conteúdo anotado, para debater temas em conjunto com o ex-presidente e demais integrantes do governo. Eu peço curiosa atenção ao trecho que o Ministério Público traz. Estava na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. Mas não tem problema, a gente traz o resto da fala. Era um documento particular, secreto, não vinculado aos assuntos que estavam escritos naquela agenda. Não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento que essa agenda era uma caderneta golpista. Com todo o respeito ao Ministério Público, mas por que cortar essa fala? Por que tirar uma conclusão, sendo que a fala diz outra coisa? Então, com todas as vênias, e aqui se falar, doutor, mas o senhor só está trazendo a fala do general? Não, a gente traz testemunha também. Coronel Hamilton, assessor especial de comunicação social. Também, doutor, aproveitando em relação à agenda apreendida na residência, eu também nunca vi aquela agenda. O general Heleno não compartilhava comigo nem nas reuniões de coordenação. Foi um outro assunto que nós tomamos conhecimento só com a liberação do sigilo pelo STF. No que eu continuo. Sobre essa questão da agenda, o senhor levantou aqui, né? Algum outro membro do GSI veio falar com o senhor que teria acesso a esse suposto documento ou algo neste sentido? Não, senhor. Esse assunto da agenda e da reunião também não foi tratado no GSI pelo general. E aqui, novamente, qual prova o Ministério Público traz em sentido contrário? Nenhuma. De novo, meras alegações sem arcabouço probatório. E aqui, excelências, nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso, porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Uai, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui nós vamos mais a fundo, nessa réu de diretrizes estratégicas. A Polícia Federal esqueceu as 2 páginas seguintes. Olha que curioso, porque ele coloca réu de diretrizes estratégicas 4 pontos, sendo que o 4º ponto é válido continuar a criticar as urnas. O ponto 2, que a mídia adorou alardear, que é não faremos discurso contra negros e maricas. Por que a Polícia Federal esqueceu dessas 2 páginas? Não tem problema, a gente explica. Olha que curioso os outros pontos. Partidos fortalecidos na eleição. Análise da perda de votantes. Pensar na qualidade do eleitorado. 9. Posicionamento do Centrão e influência do recém-eleito na votação do presidente da República. Resumo político do dia a dia que o presidente tem o que falar com os apoiadores. Relações internacionais, bandeiras políticas, planos estratégicos. Claramente questões eleitorais, excelência. Por isso que a Polícia Federal, curiosamente, esqueceu de colocar. Ela pega esses 4 pontos, amarra na questão do MJ e está claro um planejamento de golpe. Não, excelências. Uma parte dessa agenda, desse caderneta, não tem nada a ver com a outra. São pontos distintos, diametralmente opostos, que se tratam de questões eleitorais. E aqui a questão da AGU, que é muito curioso, né?
se sabia a respeito do tensionamento existente entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E aqui se fala que seria um manual de descumprimento de decisões judiciais. E aqui eu trago alguns esclarecimentos à época dos fatos. O uso do Supremo por partidos políticos de oposição para viabilizar o governo Bolsonaro era patente. O atrito entre Poder Judiciário e Poder Executivo era indiscutível. Uma fala de um ex-ministro do Supremo reverberou bastante, que seria: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio, não sei qual será o limite. E eu trago uma reportagem da Folha de São Paulo, de fevereiro desse ano, com o título Decisões monocráticas do Supremo disparam nos últimos 15 anos, com picos sobre o governo Bolsonaro. E, por fim, eu trago uma citação aqui ao, à época, recém-eleito, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em que ele diz: o Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento. Doutor, desculpe, aquela frase que está entre aspas, o STF está sendo utilizado, é de quem? É de um ex-ministro, Marco Aurélio Mello. Ah, sim, obrigado. Aqui, excelências, com respeito às indagações que eu faço a respeito disso, qual delegado foi pressionado? Porque nessa questão do uso do MJ se fala que a AGU faria e o governo pressionaria algo nesse sentido para cumprirem a decisão, para não cumprirem a decisão. Qual delegado foi pressionado? Bruno Bianco disse em juízo que não houve nada de pressionamento e não foi nem consultado sobre isso. Então, ponto 2 já está esclarecido. E terceiro, de que forma o réu, o general Heleno, pressionou alguém? E foi instaurado algum inquérito para apurar isso? De fato, houve alguma investigação a respeito disso? Então, se usou a AGU de alguma forma? Se pressionaram delegados? Não, excelências.